E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Imp Games para falarmos sobre Dead Static Drive. Esse jogo, desenvolvido e publicado pelo estúdio Rueben Games, foi lançado para Xbox Series X e S e PC via Steam em novembro de 2025, e inclusive também chegando ao Day One no Game Pass. Eu me recordo já de ter comentado desse jogo anteriormente aqui no canal, nas listas de jogos, né, que costumam chegar ao Game Pass quinzenalmente. E foi um jogo que me chamou a atenção, só que eu não tive, infelizmente, né, tempo de jogar ele no seu lançamento ali, e fui jogar só agora no começo de dezembro. Então eu achei ele extremamente interessante, ele traz uma questão nostálgica para quem curtia aqueles GTAs mais antigos com a câmera isométrica e temática de Lovecraft, com a questão do horror cósmico, tanto que ele se auto-intitula o Grand Theft Cthulhu, por trazer essa mistura bastante inusitada, né, por um certo ponto, e interessante, e ele traz uma liberdade que permite o jogador criar suas experiências ali no meio desse caos todo. Indo já para sua história, que funciona bem como um background, a gente vai controlar um personagem que tem como objetivo chegar na casa de seus pais inicialmente. Então o seu objetivo inicialmente é bastante vago e, de forma geral, o jogo ele é muito baseado em micro histórias que você vai construindo com personagens que você encontra pelo meio do caminho. A comunicação na época em que o jogo se passa não era lá grande coisa quando a gente compara com o que temos hoje, celular, WhatsApp, computador, porque a gente está falando de uma ambientação da década de 80 nos Estados Unidos. E naquela época, por mais que tecnologias já estivessem desenvolvidas, não era como era hoje, ainda mais num cenário caótico em que você não sabe em quem você pode confiar, se os monstros estão na esquina da sua casa, porque aparentemente nesse universo todo mundo meio que já considera, entre aspas, normal a existência dessas criaturas e acaba convivendo com esses perigos e esse cenário apocalíptico numa questão um pouco mais rotineira. Então as cidades em si, elas se mostram já bastante deterioradas, carros abandonados. As poucas pessoas que restaram você não sabe se dá para confiar, porque elas ainda podem aprontar com você, muitas se mostram suspeitas e, claro, tem a questão dos monstros, que conforme você avança na história, você vai passando de cidade em cidade, você vai vendo que a coisa vai ficando cada vez mais perigosa, os monstros vão aumentando de escala, vão ficando mais bizarra, né? A gente começa encontrando ali algumas personagens que tem uma figura como de uma mulher de cócoras, de cabelo comprido, parecendo uma Samara mesmo, do chamado, e elas apenas perseguem o protagonista, ou quem tá acompanhando ele ali. Então você não sente uma ameaça intimidadora no começo, mas aquela ambientação consegue ser bastante opressora. Aí você avança um pouco mais e chega em umas sombras que usam como uma máscara de uma caveira de um animal morto e que gospem sangue. É uma coisa bizarra, mais agressiva, até você chegar em criaturas com cabeças de tentáculo e evolui de uma forma muito macabra esse aspecto, que é um ponto do horror cósmico que me agrada bastante, né? Todo esse clima de tensão que é criado, ainda mais porque os monstros eles não são muito mais abundantes, sabe? Você não vai encontrar uma horda de monstros. Ah, tá numa cidade, no estacionamento, você vai encontrar um ali, outro aqui, mas o suficiente para te botar um pouquinho de medo no que você tá fazendo. E a partir desse ponto, já comentando um pouco sobre as micro-histórias e o que eu comentei que o jogo permite que você construa parte da sua experiência, é porque você vai conhecer os personagens pelo caminho, podendo realizar missões para eles ou não. Então você pode falar para a pessoa, olha, vamos viajar comigo, ou só ignorar e seguir reto o seu destino. Então ele te dá essa liberdade de explorar e fazer o seu jogo ali dentro. Esse é um ponto bastante interessante. Agora, já partindo um pouquinho mais pro aspecto do gameplay, queria falar da viagem, que é uma coisa que eu acho bastante funcional, porque você vai ter no seu mapa as cidades, né, que você tá passando, o direcionamento da estrada para cada uma delas. Quando você sai de uma cidade, o seu trecho de estrada, ele acaba misturando a gameplay com o storytelling, porque é ali que você vai ter um pouco mais de oportunidade de conversar com quem tá no seu carona ali, saber se a pessoa é confiável ou não. Caso você esteja sozinho ou não queira, você pode simplesmente dar skip e chegar na próxima cidade. Então esse é um ponto que eu achei bem legal também, das possibilidades que ele te dá entre as cidades. Ele não te permite controlar o carro de forma muito ativamente, mas ele ainda tenta desenrolar um pouco da história nesse período
ocioso dos personagens. Indo para a gameplay, que vai se basear basicamente na exploração e gerenciamento de inventários, a gente vai ver alguns elementos de survival horror por todo esse aspecto, né? As munições são um pouco contadas, o personagem tem suas necessidades de comer, tomar água, de consumir coisas ali, de descansar principalmente. O que eu senti não foi nem de comer e tomar água durante o jogo, mas porque tudo isso acaba afetando a sua energia de forma geral. Então você tem uma barra de tamanho X e ela vai reduzindo ao longo da jornada caso você não durma, caso você não coma. Não tem uma separação explícita para cada coisa. Então tem uma barrinha bem unificada ali que sintetiza as necessidades de forma geral. E ali na gameplay, nesse aspecto, você vai entrar nos lugares, você vai coletar material, você vai coletar arma, poder enfrentar inimigos e realizando as missões. O que torna a gameplay bastante simples, ao meu ver, mas com mecânicas funcionais e ok para o que o jogo propõe. Agora vamos para uma parte que para mim não é tão ok assim, é que a questão da câmera do jogo me incomoda e a mira também. Isso porque a câmera, ela não é livre para o jogador, né? Ela fica numa posição fixa e no caso do Xbox, por exemplo, você usa o RB e o LB para rotacionar a câmera em outras posições em volta do eixo do carro ou o eixo do personagem. Eu entendo ou posso tentar entender um propósito de fazer esse formato para, você não sabe muito o que está à sua frente ou o que está atrás de você, então você consegue manter um mistério acerca do ambiente, proporcionando um pouco mais de surpresa. Mas é um negócio muito chato e disfuncional essa câmera. E a mira, ela é feita utilizando o analógico direito. O que eu acho que no PC pode funcionar bem por questão do mouse, mas nos consoles é um negócio um pouco desengonçado, que você vai acabar gastando munição à toa, porque fica tudo muito sensível, muito não funcional. Isso acaba afetando a gameplay? Sim, afeta a gameplay e em muitos trechos te desmotiva a enfrentar certos inimigos, bem como a questão de você pilotar o carro com essa câmera que você tem que ficar trocando manualmente é bastante incômodo, mas o do carro ainda você consegue acostumar com os controles, sabe? O maior problema pra mim é a mira, que acaba afetando bastante, principalmente o combate. E ali você vai querer muito mais, foda-se, vou fugir, toco o barco e o monstro que fique aí. Então tem esse aspecto negativo do jogo, mas o que me traz mais a um sentimento contraditório é que mesmo que o jogo tenha esses dois aspectos negativos, a estética dele, a proposta de gameplay dele me prendeu demais. Então mesmo, vamos dizer, sofrendo com esses problemas que o jogo tem, eu achei que ele acaba fluindo de uma forma gostosa. A gameplay dele me cativou. Então eu acho que ele é um jogo que tem as suas problemáticas, mas ao mesmo tempo ele é um jogo bastante envolvente no que ele se propõe. Então eu acho que fica aí uma indicação para vocês testarem e ver se vocês curtem esse estilo de jogo, se agrada a vocês também. E de verdade eu acho que vai acabar agradando muito mais quem curte uma temática de horror cósmico, de survival horror, se você tá simplesmente procurando um jogo sem ter apego a essa temática. Sem ter apego ao que o universo ali pode te proporcionar, eu acho que é um jogo que pode não clicar pra você. Mas particularmente pra mim foi uma experiência de jogo interessante, foi um jogo divertido, um pouco cansativo por esses aspectos que eu falei das mecânicas dele de câmera e de mira, mas que de forma geral me agradou e eu indico pra quem curte um horror cósmico, um survival horror, que vale a pena dar uma chance e ver o que vocês acham dele. Mas bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação e vocês não perdem nenhum conteúdo que for sendo publicado por aqui. Nos comentários fala aí se vocês já jogaram Dead Static Drive, o que vocês acham, o que vocês estão jogando atualmente, lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.